Olá pessoal, tudo bom? Nessa aula a gente vai falar sobre os modelos atômicos, né? Então o modelo é uma explicação, como a gente já tinha falado nisso, né? Atômico sobre os átomos, né? E a gente sabe que os átomos são os tijolinhos, por assim dizer, né? Os tijolinhos da matéria. A gente sabe que toda a matéria é feita de átomos. E agora a gente vai ver como que foi ocorrendo a evolução desses modelos, né? Das explicações de como é feita a matéria. Tudo começou, né? Essa ideia começou com esse cidadão aqui, o Demócrito, lá na Grécia Antiga, que teve a ideia de átomo. Então a palavra átomo vem da união de dois termos gregos, né? Que é um prefixo de negação a, que significa não, e tomo, divisível. Então a ideia átomo, né, a palavra átomo, basicamente significa indivisível, algo que eu não posso dividir. Qual foi a ideia do Demócrito? Que os átomos constituíram toda e qualquer matéria, a gente usa isso até hoje, né? E os átomos seriam qualitativamente iguais. Então todos os átomos seriam iguais. Ah, professor, mas como que eu vou diferenciar um átomo de aço, um átomo de chumbo, de ferro, de sei lá mais o quê? Olhando na forma, no tamanho e na massa. Então eu poderia, de acordo com a ideia do Demócrito, ter átomos redondinhos, redondinho pequeno, redondinho grande, redondinho pesado, redondinho mais leve, átomo mais cúbicos e por aí vai. São essas características aqui que, de acordo com o Demócrito, iriam diferenciar uma substância da outra. E essa ideia do Demócrito persistiu por muito tempo, até ocorrer o desenvolvimento maior da ciência, né? Até que, em 1803, esse cara aqui, que é o John Dalton, pegou a ideia do Demócrito e organizou ela no que a gente chama de teoria atômica, sendo que algumas ideias da teoria atômica são usadas até hoje. Então, a primeira coisa da teoria atômica do Dalton é que toda a matéria seria constituída de átomos. Belezinha. Os átomos, de acordo com o modelo do Dalton, seriam esferas maciças, indivisíveis e neutras, que não podem ser nem criados e nem destruídos. Então, eu teria os átomos como se fossem bolinhas, né? E todos os átomos de um elemento seriam idênticos entre si em todas as propriedades. O que iria diferenciar um do outro seria o tamanho do átomo e por aí vai. Então eu teria átomos, por exemplo aqui, para ficar mais fácil para eu desenhar, de bolinha vermelha, bolinhas azuis, estou fazendo aqui um átomo de bolinha azul escura, um outro átomo aqui representado por essa bolinha roxinha. E os compostos químicos seriam a combinação de dois ou mais tipos de átomos. Então, se eu combinasse um átomo, por exemplo, desse roxinho aqui, com um átomo de um vermelhinho, eu teria um composto químico. Se eu juntar um átomo desse azul escuro com um átomo deste azul claro, eu teria um composto químico diferente. E as reações químicas seriam rearranjos de átomo, né? Eu poderia combinar esses dois compostos aqui, fazendo, por exemplo, com que esse átomo azul claro deixasse o átomozinho azul escuro e se ligasse com o átomo vermelho. Pronto, eu teria um novo composto químico. E aí, o átomo azul escuro, não é esse azul aqui, o átomo azul escuro, daria a mãozinha para este átomo roxinho. Pronto, teria uma reação química, né? Os átomos foram rearranjados. Para representar os elementos químicos, como ele considerava os elementos sendo esféricos, os símbolos eram feitos a partir de círculos. Então, cada átomo ele representava por um círculo, uma bolinha aqui, com algum enfeitezinho lá dentro para diferenciar um do outro. Então, olha aqui como que era o símbolo do átomo de hidrogênio, do átomo de enxofre e por aí vai. O único problema é que ia dar um trampo danado ficar arrumando desenho para colocar aqui dentro dos símbolos dos elementos, né?
Foi aí que esse cara aqui entrou em ação, o Berzelius. Ele chegou e falou, a notação do Dalton é confusa, é muita bolinha. Então, o que o Jacob Berzelius falou, né? No ano de 1810, ele pegou e melhorou essa notação, né? Essa representação. Ele pegou, usou letras, ao invés de bolinha, como o Dalton fazia, ele usou letras. Quais letras? As letras geralmente iniciais do nome do elemento, escrito ou em latim ou em grego. E disso que ele fez, até hoje nós usamos. Então, por exemplo, o símbolo do ouro é AU. Ah, mas de onde vem isso? Porque o nome do ouro em latim se escreve aurum. Então, tá aqui AU. O chumbo, por exemplo, né, é PB o símbolo dele. Por quê? O nome em latim dele é plumbum. E assim vai indo para vários outros elementos. E é essa a representação que a gente usa até hoje. E as fórmulas químicas, né? Quando eu vou representar elementos compostos. Idealizadas por Dalton, né, melhorado lá pelo Berzelius, eu pego, quando eu tenho um composto químico, eu coloco um númerozinho embaixo do símbolo do elemento, que nós chamamos de índice. Então, eu tenho aqui que esse 2 aqui, por exemplo, é um índice, né? E esse índice me mostra a quantidade de átomos presentes numa molécula. Então, a água, por exemplo, ela tem a fórmula química H2O. Então, H2O. Ah, mas qual é o índice do oxigênio aqui, professor? Quando não tem nenhum índice, é 1. Só que é muito mais fácil você deixar H2 e o O, né? Quando o índice é 1, você não coloca. Ah, mas o que isso aqui significa? Significa que para eu ter uma molécula de água, eu vou pegar 2 átomos de hidrogênio, ligar com um átomo de oxigênio, e dessa ligação aqui resulta uma molécula de água, ok? Só que tem um probleminha, né? O que a gente vai perceber é o seguinte, os modelos atômicos vão evoluindo conforme probleminhas vão surgindo, né? Nem tudo são flores por aí. O modelo do Dalton, apesar de ser bonitinho, com todas as esferas maciças e neutras, tralalá, não explicava os fenômenos elétricos que já eram conhecidos desde a antiguidade. O exemplo mais clássico aqui, que é o do Tales de Mileto, que é bastante citado nas aulas de física, né? Ele fez o seguinte experimento. Lá no século 6 a.C., ele pegou um bastão de âmbar. Ah, professor, o que é âmbar? Âmbar, pessoal, é uma resina vegetal. Não sei se vocês já repararam, mas quando você corta, por exemplo, faz um corte na casca de alguns tipos de árvores, escorre a seiva, aquela seiva endurece, aquela resina endurece. Aquilo lá é um tipo de âmbar. Então, o que o Tales fez? Ele pegou âmbar, atritou esse âmbar com pele de animal. Professor, o que é atritar? É esfregar, tá? Atritar é a mesma coisa que esfregar. Então, ele pegou âmbar, esfregou com pele de animal, e notou que esse âmbar aí começava a atrair pequenos objetos leves. Ele chegava àquela pedrinha de âmbar perto de penas, perto de pedacinho de palha, essas outras coisas, e notava que aquele material era atraído pelo âmbar. Âmbar, né, a palavra âmbar em grego significa elétron, e é daí que surge o termo eletricidade, né? Eletricidade. Justamente daqui. Então, o que acontece? Entre 1850 e as primeiras décadas do século XX, alguns experimentos mostraram que o átomo era formado por partículas menores, ou seja, o átomo não é indivisível. Então, a ideia lá do Dalton de que o átomo era indivisível caiu por terra. Outras ideias dele se mantiveram, mas algumas tiveram que ser melhoradas. Quem destruiu os sonhos do Dalton foi esse camarada aqui, que é o Joseph John Thomson, né, que a gente costuma encontrar nos livros como JJ Thomson.
Esse cara utilizou um equipamento chamado de tubo de raios catódicos, que é o precursor do tubo de imagem de TV antiga, né? Você pega a televisão antiga, que da casa da avó e por aí vai, ela tem um tubo de imagem, que é baseado no tubo de raios catódicos. Utilizando esse equipamento, ele descobriu, né, que o átomo não era indivisível. Ele encontrou uma partículazinha que ele batizou de elétron e falou o seguinte: esse cara vai ter carga negativa. Com base nisso, né, descobriu que o átomo tinha pedacinhos menores, né, você pegava o átomo, você dividia ele em partes menores, a teoria atômica teve que ser refeita. Manteve a parte de que toda a matéria é constituída por átomos. Essa parte manteve e a gente mantém até hoje. Acrescentou que os átomos continham elétrons, que têm carga negativa. Manteve-se a parte de que o átomo era neutro, ou seja, carga total zero. Só que aí teve um pequeno probleminha. Se eu tenho lá no átomo alguma coisa com carga negativa e o átomo é neutro, teria que ter alguma coisa para zerar, para neutralizar essa carga negativa. Ou seja, deveria ter carga positiva para neutralizar, para neutralização. E foi aí que o Thomson elaborou o modelo dele. Ele disse o seguinte: o átomo é constituído por uma esfera maciça positiva. Então você tinha lá uma grande esfera positiva. E os elétrons negativos estariam incrustados nessa massa. Ou seja, um monte de eletronzinhos salpicando ali aquela grande massa positiva. Tá? Esse modelo, ele mesmo deu o nome, num trabalho que ele escreveu, de modelo do pudim de passas. Aqui no Brasil seria mais como se fosse um panetone, né? A gente não tem o costume de comer essa sobremesa, pudim de passas. Aqui no Brasil a gente come mais panetone, então faria mais sentido no Brasil falar o modelo do panetone do Thomson, né? Por essa comparação, a carga positiva seria a massa do pudim dele lá, do panetone, que seja, e os elétrons salpicados uniformemente, ou seja, bem distribuidinhos ali, seriam as duas passas, certo? O modelo dele durou bastante até que esse cidadão aqui, que é o físico neozelandês Ernest Rutherford, fez um experimento bastante famoso, que é a experiência do espalhamento de partículas alfa. O que é partícula alfa, professor? Quando a gente vai falar de radioatividade, nós temos as emissões radiativas. Então, nós temos emissões radioativas, que são as partículas alfa, que têm carga positiva, as partículas beta, que têm carga negativa, e os raios gama, que são neutros. Ah, mas o que Rutherford fez? Ele pegou e fez o seguinte: pegou uma folha de ouro muito fina, então ele pegou uma laminazinha de ouro muito fina, tá? Então vamos supor que essa aqui seja a laminazinha de ouro ali fininha pra caramba, e bombardeou elas com partículas alfa emitidas por uma amostra de polônio radioativo. Então ele pegou o elemento polônio, que é radioativo, colocou dentro de uma caixinha de chumbo, vamos supor que aqui seja o polônio, deixou um buraquinho aqui e fez uma metralhadora. Por esse buraquinho saíam as partículas alfa. Aqui atrás da lâmina de ouro, ele pegou e colocou uma lâmina de material fluorescente. O que esse material fluorescente fazia? Quando uma partícula alfa atingia ele, ele brilha.
solta uma faíscazinha brilhante. Bom, o que era o esperado? Como o átomo, né? Como o átomo seria maciço, ou seja, sem pedacinho nenhum, a folha de ouro, essa laminazinha de ouro aqui, seria como uma parede. Seria uma parede, né? Imagina um monte de tijolinho ali. Então, o que o Rutherford esperava com esse experimento dele? Desvios acentuados das partículas alfa. Não entendi nada. Quando uma partícula alfa incidisse aqui na lâmina de ouro, né? Esse aqui era o esperado por ele. Imagina você jogar uma bolinha de ping-pong, uma bolinha de tênis numa parede. A bolinha bate e volta, não é? Então a bolinha batia e voltava. Ó, a partícula alfa iria incidir aqui, iria voltar. Já que o modelo do Thomson falava átomo maciço de carga positiva com cargas negativas. Então, de acordo com a ideia do Rutherford, para comprovar se o modelo do Thomson estava certo, era para as partículas alfa baterem aqui na laminazinha de ouro e voltarem. Mas o que aconteceu? A maior parte das partículas alfa atravessava a lâmina sem sofrer desvios. Então aqui eu tenho o experimento, bloquinho de chumbo, polônio. A maior parte das cintilações ocorria aqui, ó, em linha reta. Então era como se você estivesse jogando um monte de bolinha de ping-pong. Ao invés de jogar numa parede, você estivesse jogando numa rede, né? É como se você tivesse isso aqui, ó, uma malha trançada com rede, né? Você jogou a bolinha de ping-pong, a maior parte das bolinhas de ping-pong iria atravessar essa rede. Então, qual foi a primeira conclusão, né? A primeira observação trouxe a primeira conclusão. O Rutherford concluiu que a maior parte do átomo deve ser vazio. Olha só a rede aqui, a tela, na grade. Nesse espaço vazio, que ele chamou de eletrosfera, devem estar localizados os elétrons. Então, tinha um elétronzinho aqui, outro ali, outro para lá. E não tudo juntinho, como falava o modelo do Thomson, né? Da massa positiva com elétron incrustado, já que não tinha tijolinho. Qual foi a segunda observação dele? Muito poucas partículas alfa, uma em cada 20 mil, não atravessavam a lâmina e voltavam, né? Então, algumas partículas alfa realmente batiam na lâmina de ouro e voltavam. Como se atingisse aqui, ó, essa beiradinha aqui da grade, né? Então, qual foi a conclusão dele? Como pouquíssimos atingiam, quer dizer que você tinha poucos dessas tramas aqui, desses juntadinhos aqui da grade, por assim dizer. A conclusão: deve existir no átomo uma pequena região onde a massa estaria concentrada e que o Rutherford chamou de núcleo, tá? Então eu tenho uma regiãozinha aqui que seria o núcleo, núcleo não, né? Núcleo, onde toda a massa estaria concentrada. O que mais? Algumas, né? A terceira observação do Rutherford é o seguinte: algumas partículas alfa sofriam desvios de trajetória quando atravessavam a lâmina. Elas vinham, atravessavam, mas ao invés de seguir em linha reta, desviavam. O que o Rutherford já sabia? Se eu aproximar cargas de mesmo sinal, ocorre repulsão. Então, se eu chegasse uma carga positiva, no caso aqui, uma partícula alfa, de outra carga positiva, então, positiva com positiva, se repele. Qual foi a conclusão do Rutherford? Algumas dessas partículas alfa passariam bem pertinho do núcleo, só que o núcleo repelia elas, por terem sinal igual.
Então, a terceira conclusão do Rutherford é que o núcleo do átomo deve ser positivo para poder repelir essas partículas alfa que também são positivas. Diante desses resultados, o Rutherford chegou no seu modelo que a gente chama de modelo planetário, né? Por que modelo planetário? Porque ele fez uma comparação do átomo com o sistema solar. Nessa comparação, o Sol seria como se fosse o núcleo, que concentra praticamente toda a massa do átomo. A gente sabe que a massa do Sol é muito maior do que a massa dos demais planetas. O núcleo seria formado por prótons e por nêutrons. Os prótons a gente sabe que tem carga positiva, os nêutrons não têm carga. E a massa do próton seria praticamente igual à massa do nêutron. Então, organizando aqui, ó, o átomo seria constituído pelo núcleo. Nesse núcleo a gente tem os prótons e os nêutrons. Próton e nêutron. Próton, carga positiva. Nêutron, ele é neutro, ou seja, sem carga. E o que mais? Massa do próton praticamente igual à massa do nêutron, tá? Já os planetas estariam na eletrosfera, né? Os planetas em órbita, eletrosfera, fariam o papel dos elétrons, que tem massa 1840 vezes menor do que a do próton e do nêutron. Essa massa aqui, comparativamente, é praticamente desprezível. E esses elétrons estariam girando. Então, na eletrosfera, eu teria os elétrons com carga negativa. E eles estariam girando em órbitas circulares ao redor do núcleo em altíssimas velocidades. Aqui o modelo do Rutherford. Ele ia bem, só que tinha outro probleminha. Ele ia contra uma lei fundamental da física clássica. Como assim? Um cidadão que se chamava James Clerk Maxwell observou o seguinte, que se eu tinha carga elétrica em movimento acelerado, essas cargas iriam emitir radiação eletromagnética. E quando emite, perde energia. Não entendi nada, professor. O que iria acontecer? Você ia ter aqui o núcleo, tá aqui o núcleo, e os elétrons iriam estar se movendo aqui. Só que, ao invés deles conseguirem manter aquela órbita circular, conforme eles iriam girando, ocorreria perda de energia. E essas órbitas aqui iriam ficar cada vez menores. Então, a gente tem aqui o núcleo. Ao invés do elétron girar bonitinho em volta do núcleo para sempre, que nem os planetas orbitando o Sol, os elétrons iriam fazer uma órbita em espiral até que se chocariam com o núcleo, já que conforme eles se movem, eles perdem energia. O resultado é que não iria sobrar nenhum átomo no universo, já que eles iriam entrar em colapso, e a gente não estaria aqui nessa aula que vocês estão amando e adorando, correto? Então, esquematicamente, é isso aqui. Conforme o átomo giraria em torno do núcleo pela ideia do Rutherford, ele iria liberar energia na forma de luz, iria chegando mais perto do núcleo e catapum. Mas a gente sabe que não é isso que acontece. A gente está aqui ainda, eu estou aqui, vocês estão aí, né? Então, alguma coisa tinha que ser acertada. E quem acertou isso aqui foi esse cidadão, que é o Niels Bohr, foi um físico dinamarquês, que pegou, olha só, pegando ideia de vários outros cientistas, no caso aqui ele pegou a teoria quântica de um cidadão que se chamava Max Planck e do Einstein, e aplicou lá no modelo do Rutherford.
Ah, mas o que o Bohr falou nessa ideia dele? Ele falou, realmente, os elétrons descrevem órbitas circulares e estacionárias ao redor do núcleo. Então, o Bohr foi lá, né, e falou, ó, realmente, você tem o núcleo aqui bonitinho, né? E os elétrons iriam ter órbitas circulares. Então, tem uma órbita circular aqui, tem uma outra órbita circular. Faz de conta que eu estou desenhando redondinho, bonitinho, tá? E cada órbita com uma energia fixa. Ou seja, para o elétron estar nessa órbita aqui, nessa posição, ele tem que ter uma certa quantidade exata de energia. Para ele estar nessa outra órbita mais externa, né, mais longe do núcleo, ele teria que ter uma quantidade maior e fixa de energia. O que mais que o Bohr falou? Que os elétrons, eles podem ir de um lugar para outro. Eles podem ir de uma órbita mais interna para uma mais externa ou fazer o caminho de volta. Quando isso acontece, ele dá um salto quântico, tá? Mas para acontecer um salto quântico, o que tem que acontecer? Para ir de uma órbita interna para uma externa, ele recebe energia e para fazer o caminho de volta, ele tem que perder energia, tá? E um detalhe, a quantidade de energia que ele tem que receber ou perder para ir de um nível para outro é uma quantidade exata. Quantidade exata. Se faltar um pouquinho, ele não muda de nível. Se sobrar, ele muda de nível e guarda o que sobrou. Quando o elétron vai de uma órbita mais externa para uma mais interna, ele libera essa energia na forma de uma onda eletromagnética, ou seja, na forma de luz. E a cor da luz que a gente enxerga depende do salto realizado. Como assim, professor? Eu não tenho apenas 2 níveis, eu tenho mais níveis. Então, dependendo do salto entre os níveis que ocorrer, é a quantidade de energia necessária e a luz, que é liberada ali quando ele vai de um nível mais externo para um mais interno. E um detalhe importante é o seguinte, peguei aqui um exemplo, ó. Assim como um sapo não pode saltar meio degrau, ou seja, ou ele está no degrau de baixo ou no degrau de cima, o elétron não vai ficar no meio do caminho. Ou ele está numa localização, numa órbita, ou em outra órbita. Ou seja, ele só pode saltar um número inteiro de níveis. Tá? Então, isso aqui é importante a gente lembrar que vai ser reforçado em outro momento. Então, pessoal, por enquanto é isso. Tá? Bons estudos a todos e até a próxima, gente. Até mais.